Olá, pessoal! Mais uma vez falando sobre os códigos e linguagens. Hoje nós vamos abordar um assunto extremamente importante, não é? Por quê? Porque muitos alunos falam para a gente, não cai gramática, códigos e linguagens não têm gramática. Vamos fazer aqui, antes de começarmos a tirar esse mito, não é? A quebrar esse mito, vamos tentar ver como é que vai formar, como é formada a nossa prova, não é? Então, nós temos ali 45 questões de linguagens e códigos. Muito bem, mas vocês têm no mesmo caderno mais 45 questões de ciências humanas e tecnologias. Como é que eu faço tudo isso em 5 horas e meia sem perder o pique? Mais ainda, gente, sem ficar desgastado lendo textos e textos e textos. Então, a ideia hoje é fazer o quê? É dar algumas dicas para vocês de como nós podemos executar essa prova, que é uma prova de resistência, não é? Vocês podem comparar as notas de 2018, 2019 e 2020. Percebam que em códigos e linguagens, ela vem cada ano que passa caindo. Ela vem caindo, por quê? Porque o aluno vem com aquela ideia, não cai gramática, eu não preciso estudar. O problema é o seguinte, vocês precisam ver que a gramática, ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso bom dia, no nosso boa tarde, no nosso boa noite, no eu te amo. Ela está presente em qualquer fala que nós utilizamos na nossa vida, não é? Então, vamos hoje pegar algumas questões, tentar entender como que esta gramática e como que é cobrado no Enem essas questões, não é? Vocês sabem, por exemplo, que variação linguística, interpretação de texto, gêneros textuais e funções da linguagem são os temas, são os conteúdos mais abordados dentro da prova do Enem, não é? Isso aí não tem a menor dúvida. A interpretação de texto vocês vão fazer em qualquer disciplina. Qualquer disciplina você vai precisar interpretar o texto. Agora, tem uma coisa, dentro do Códigos e Linguagens, você não pode ler todos os textos. Isso aqui, eu estou falando de boca pequena, porque se você fizer a leitura de todos os textos 2, 3 vezes, você não vai chegar no final da prova. E se você chegar ao final da prova, depois de ter lido todos os textos, você vai se acabar. Você não vai realmente fazer aquilo que eles esperam de você, não é? Então, interpretação de texto é importante? É. Saber alguma coisa sobre literatura? Claro, 20% da prova pede isso, pede perguntas relacionadas com aquilo que nós observamos dentro da nossa literatura no ensino médio. Perguntas ligadas à linguagem, à língua, à tecnologia da informação. Hoje a informação, a tecnologia, ela faz parte da educação. Se ela faz parte da educação, ela tem que ser cobrada também. As variantes da nossa língua, poxa, aceitar isso é derrubar preconceitos. Se nós estamos num momento de derrubar preconceitos, as variações linguísticas são muito cobradas, não é? Então, nós vamos ver os assuntos mais abordados e para não ficar muito chato, eu vou simplesmente passar alguns exercícios e vou fazer com vocês alguns exercícios para quê? Para que vocês sintam como que vocês devem resolver essas provas, como que você pode ou não ler o texto, não é? Então, olha lá, não basta você se matar de estudar, você saber interpretar o texto, tá? Mas você tem que aplicar o que você aprendeu durante o seu ensino médio, no dia a dia, não é? Então, veja uma questão do ano passado. Essa tirinha da Mafalda, grande conhecida Mafalda, né? E você? O que você toma para ficar melhor? Eu tomo distância. Muito bem. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a minha tirinha. Já começou errado. Eu teria que ter feito o quê? Eu teria que ter lido o meu enunciado. O enunciado é o primeiro passo. Por quê?
Porque muitas vezes você não precisa do texto, se você fizer a leitura do seu enunciado bem direitinho. Então, vamos lá, o efeito de humor presente nas falas dos personagens decorre. Muito bem, esse aí eu teria que ler? Teria, porque eu tenho que ler a fala dos personagens, não é? Então, primeiro passo, ler o enunciado, não é? Agora, vejam bem, olha as minhas alternativas. Da quebra de expectativa gerada pela polissemia, da ambiguidade causada pela antonímia. Bom, se eu não sei o que é uma polissemia, o que é uma antonímia, não é? O que é a fonética, o que é a neologia, o que é a morfologia, eu não vou responder essa questão. Isso é gramática? É. Eu entendi a tirinha? Entendi. Eu interpretei? Interpretei. Eu percebi que a diferença está no uso desse verbo tomar? Eu tomo distância e tomo de beber? Sim, eu percebi, mas eu não sei qual é a alternativa se eu não souber que assunto que foi abordado aqui. Então, eu preciso saber qual é esse assunto. E é claro que eu posso perceber que aqui eu tenho como resposta a letra A. Por que eu tenho a letra A? Porque a palavra é polissêmica, ela tem vários significados. Não é uma questão de antônimos. O que é um antônimo? Seria ambiguidade causada pelas palavras que são diferentes? Não, que têm significados diferentes? Não, eles têm o mesmo significado. Aqui existe um problema fonético, que é de som? Não, também. Por que não tem um problema de som? Não foi trabalhada a fonética aqui. O que é uma neologia, gente? Neologia é a criação de palavras, é a formação e estrutura de palavras. Vejam, numa única questão, quantos conceitos de gramática foram colocados, não é? Morfologia, o que nós estudamos na morfologia? Nós estudamos as classes gramaticais, mas eu tenho que saber que as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, elas se chamam o quê? O estudo da morfologia. Então, o que acontece? Nós passamos muitos anos na escola, mas às vezes nós não sabemos aplicar o nosso conhecimento, não é? Então, aí está um exemplo para vocês de como cai gramática. Vejam esse texto. Eu não vou perder meu tempo lendo esse texto. Por quê? Porque eu disse para vocês, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É ler o meu enunciado. Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo nome, é retomado pelo pronome destacado em. Esse é um Enem do ano passado, foi a reaplicação do Enem para aqueles que faltaram no momento da pandemia, não é? Foi feito um Enem à parte depois. E vejam bem, será que eu preciso ler esse texto inteiro para saber qual é o pronome que está retomando a palavra nome? De jeito nenhum, gente. Olha o tamanho do texto. Eu não vou fazer a leitura desse texto. Olha lá, vamos às alternativas. Seu nome define seu destino. Bom, se o pronome seu está substituindo a palavra nome, não pode ser nome. Esse seu está caracterizando o nome, portanto, não é essa. E você, quem constrói sua identidade, vejam bem, sua aqui também é posse, não pode substituir a palavra nome, né? Vejam a outra, existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. Vejam bem, eu estou caracterizando o processo de elaboração. Esse que é um pronome relativo que substitui o processo de elaboração. Também não é esse, não pode ser. Você toma posse do nome que lhe foi dado. Foi dado para quem? Para você. O lhe substitui para quem foi dado o nome. Olha lá, não ficar brigando com ele. Com quem? Com o nome. Eu precisei ler o texto para resolver essa questão? De jeito nenhum. É uma questão de gramática? Com certeza. Olha lá, pronome.
situação de pronome, situação de catáfora, de anáfora, né? De resgate de palavras de coesão que resgatam termos, não é? O pronome faz isso, ele resgata, ele substitui ou ele antecede um elemento, tá certo? Pronome, que está no lugar do nome ou que está caracterizando esse nome. Não é isso? É um determinante do nome. Então, vejam bem, é uma questão que pede gramática? Pede. Eu tenho conhecimento? Tenho, mas eu tenho que ser esperto, eu não posso ler esse texto, não é? Porque eu vou perder muito tempo lendo esse texto. Aqui, esse também é do ano passado, essa questão. Será que essa questão eu tenho que fazer pedindo a gramática? Muita gente fala bem, escreve bem, não é? E talvez perceba até pelo, não está soando bem, então tem alguma coisa errada. Mas o que será que tem de errado? Não é? Essa é uma questão também do Enem do ano passado, e vejam bem, ela perde um pouquinho mais de conhecimento gramatical. A frase título do filme reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo quê? Que horas ela volta, tá? Então, eu vou perceber que aí eu tenho um problema de regência, porque ela volta em que horas? Está faltando uma preposição aí, não é? Nós falamos que horas são, a que horas ela volta, mas é uma linguagem do dia a dia, é a oralidade. Então, aí é que está, gente. Preciso de gramática? Preciso. Ninguém vai perguntar para vocês qual é a classificação da oração X, Y, Z, ou qual é a classe gramatical da palavra horas. Não vão perguntar isso, mas eu tenho uma gramática internalizada que está aí e que vai me mostrar e vai me fazer responder essa pergunta. Por quê? Porque eu estudei um pouquinho de regência e eu sei que quem ela volta, eu quando coloco esta frase na ordem direta, eu vou dizer como. Ela volta a que horas, tá? Ou em que horas, não é isso? Então, está faltando a preposição e a resposta é a letra E. Aqui, um Enem um pouquinho mais antigo também, que trabalha com o quê? Com as formas verbais. Vejam, o emprego das formas verbais na charge denota o quê? O que é a morte? É uma coisa que acontece com os outros. Bom, então vamos virar, eu não sei nada de verbo. É difícil, verbo é difícil. Hipótese. Hipótese, eu acho que pelo menos saber que hipótese é do subjuntivo, vocês devem saber, não é? Então, vejam bem, o acontece está no presente do indicativo, não é isso? Então, não é hipótese. É um fato definido no tempo? É uma coisa que acontece com os outros. É um fato definido no tempo. Não é condição, não é finalidade, não é temporalidade. Então, vejam, e eu devo fazer o quê? Eu devo ler todas as opções? Não, eu já achei a minha resposta. É com essa que eu fico. E mais, gente, não percam tempo. Não percam tempo. Vamos passar para a próxima, não é? Essa também do ano passado. E essa trabalha o quê? Concordância. Todo mundo consegue perceber com o menor conhecimento da concordância verbal e da concordância nominal que todas choram. Tem alguma coisa estranha na nossa concordância, não é? Então, é claro que isso aí foi aplicado pela nossa variação linguística. Mas foi uma questão que eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber um pouquinho de concordância para saber, não é? Então, considerando-se os contextos do uso de todas choram, essa expressão é um exemplo da variante linguística. A variante linguística, o quê? Típica de quê? Usada em quê? Tá?
usada como recurso para atrair a atenção do interlocutor, porque nada melhor do que uma propaganda com um erro para chamar a atenção. Todo mundo sabe que todas choram, tem uma coisa estranha, não é? Então, eu chamei a atenção para a minha propaganda? Chamei, eu não preciso de mais nada, eu chamei a atenção. Então, eu vou ver um erro de concordância impresso na sandália, ao lado, é proposital, viu? Olha lá, todas choram, a sandália tem isso. É proposital? É para chamar atenção? É. Um estilista pegou o carona no Twitter, não é? E usou o bordão, né, na sandália e colocou todas choram. E assim eu resolvi a minha questão do Enem do ano passado também. Essa também foi uma questão do Enem do ano passado. Aqui, o ano passado, gente, quase não caiu nada sobre a pandemia. Por quê? Porque a maior parte das questões do Enem, elas são escolhidas até abril. E o banco de questões do Enem, né, ele faz essa seleção e prepara as questões até no máximo abril. E o que aconteceu, a nossa pandemia começou depois disso. Então, propagandas, enfim, tudo que foi feito, que foi desenvolvido, foi depois que a prova acho que estava já pronta, não é? Então, eu peguei aqui uma propaganda de uma outra faculdade, da Unifor. E eu peguei exatamente por quê? Porque ela tem algo relacionado com a pandemia, que provavelmente deve cair neste Enem, já que não caiu o ano passado. Não é? Então, as propagandas, nós tivemos muitas propagandas, muitos avisos, muitos textos relacionados com isso e que não foram utilizados no Enem do ano passado, não é? Então, olha lá, na campanha publicitária em questão, o emprego do termo espalhar. Então, aqui eu tenho uma questão de quê? De vocabulário. Então, ele está o quê? Explorando a polissemia de novo do verbo para criar uma relação com diferentes significados, não é? Então, o espalhar aqui é diferente do espalhar que nós temos no dicionário, tá certo? Muito bem? Bom, nós vamos ver que aqui outro conteúdo que nós temos que ler. Esse eu tenho que ler, mas se vocês perceberem, o texto não é tão grande. É também do Enem do ano passado, tá? Como ocorrem os eclipses solares. Lendo o enunciado, nesse texto, a palavra aliás cumpre a função de quê? Então, eu tenho que achar no meu texto. Por que é importante ler o enunciado antes? Porque agora eu já vou para o texto procurando onde está a palavra aliás, não é? Então, quando a Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol, o astro que ilumina nosso planeta some por alguns minutos. O espetáculo só ocorre durante a lua nova e apenas nas ocasiões em que a sombra projetada pelo satélite atinge algum ponto de superfície do planeta. Aliás, olha ali onde está o meu aliás. É o tamanho dessa sombra que vai determinar se o desaparecimento do astro será total, parcial ou anular. Eu não preciso nem ir até o fim, até ali já me dá a minha informação, não é? Ou seja, ela está fazendo o quê, gente? Ela está salientando o que foi dito anteriormente, não é? Ele salienta a negação expressa na frase anterior. Esse é o papel do aliás. Esse eu tenho que ver no texto? Tem, esse aí eu tenho. Mas o texto que eu tenho que ler não é tão grande. Isso também é uma jogada do Enem, porque o Enem sabe o quanto que o aluno consegue ou não, naquele tempo, ler dos textos que ele se propõe a fazer, não é? Bom, gente, mais uma aqui de formação e estrutura das palavras. Olha o tamanho do texto pequenininho, olha lá. Mas olha o enunciado.
Um processo de formação de palavras em língua portuguesa é o cruzamento vocabular, em que são misturadas pelo menos duas palavras na formação de uma terceira. A força expressiva dessa nova palavra resulta da síntese de significados e do inesperado da combinação, como é o caso de dramédia. Olha, se você pensar bem, será que eu preciso ler aquele texto, apesar dele ser pequenininho? Era só eu olhar aqui no meu enunciado. Dramédia é a somatória de quê? De drama com comédia, não é isso? Ocorre esse mesmo tipo de formação em quem? Em que palavras eu tenho esta formação, que na verdade é um neologismo, eu fiz uma somatória de palavras que não existem no dicionário, não é? Então eu tenho lá de leitura e namorido. Os outros são palavras que têm formação, que são compostas por aglutinação, por derivação, mas não são neologismos. Então, está ali, de leitura e namorido. Percebam, então, gente, que cai gramática. Cai gramática, como eu disse, do nosso dia a dia, não é? Aqui um texto enorme. Vou-me embora para passar, Gada, não é? Aqui eu tenho as funções da linguagem. Olha, eu já quando vejo assim do processo de interação comunicativa, prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais destacam-se as funções da linguagem. Neste fragmento, a função da linguagem predominante é, gente, vou-me embora para passar. Foi o poema que mais longa gestação em toda a minha obra. Espera aí, ele está falando em primeira pessoa. Eu preciso ler esse texto inteiro? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Qual é a função que trabalha com a primeira pessoa? A função emotiva. Ele está falando como ele vai fazer, como ele fez o texto. Eu não preciso, na primeira linha, eu já vi que está em primeira pessoa. Função emotiva, não é? Então, vocês percebam que todas essas questões, elas possuem textos grandes, possuem, mas esses textos, eles são regidos a partir do quê? Do enunciado. A necessidade de ler esses textos por inteiro, a necessidade que eu tenho para solucionar as questões, às vezes não tem um mínimo, né? Não precisa realmente. Então, agora vamos falar um pouquinho dos gêneros textuais. Qualquer tipo de texto tem o seu gênero, né? Adaptado a uma situação, às suas necessidades de comunicação. Muito bem, um gênero textual que está sempre presente no nosso Enem são as músicas. Entra ano, sai ano, nós temos sempre a análise de uma música, trabalhando o gênero textual e, mais do que isso, trabalhando a sua estrutura, o tipo de texto, não é? Então, não confundindo o gênero textual com o tipo de texto. Então, ao gênero, eu tenho aqui uma música, mas o tipo, que tipo que eu tenho aqui? Como é que é feito essa música? Muitas vezes, quando o aluno observa uma música no Enem, ele acaba cantando a música, né? Baixinho ou não, ele acaba cantando. Vocês vão perceber também que as músicas que são colocadas no Enem são músicas que a maior parte dos alunos também conhecem. Quem nunca ouviu, não é, o Alegria, Alegria do Caetano Veloso? Ele está sempre aí presente em várias provas. Muito bem, gente. E aí eu vou ler a música ou vou cantar a música percebendo o tipo de texto. Agora eu vou perceber o tipo de texto. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Vejam bem, o que eu fiz aí? Eu descrevi toda a minha
cena, ao mesmo tempo eu estou narrando o que eu estou indo, o que está acontecendo. Então, está aí o meu tipo de texto. Eu tenho uma narração e uma descrição dentro do gênero textual música, não é? Vocês vão perceber, olha aqui, essa aí é do ano de 2019. Olha lá, uma música do Cazuza. Sempre presente uma música, sempre notando que é um gênero textual utilizado para isso, não é? Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se como gênero ladainha. Então, eu fiz uma música que parece uma ladainha, não é? Por que uma ladainha? Vamos pedir piedade, Senhor. Eu estou fazendo uma ladainha. Muito bem, essa ladainha, ela tem a utilização dela para quê? Como é que ela foi feita, tá? Qual é a utilidade dela aqui, gente? Então, vejam bem, ela é o quê? Ela vai chamar o meu interlocutor a participar. Vamos, venha, gente, venha, tenham coragem, lutem, não é? Então, é importante você perceber que todo gênero textual música está presente no Enem também. Bom, agora nós vamos falar de um assunto sério, não é? Às vezes o aluno fala, poxa, mas o não verbal é o mais fácil. Depende. Depende, se você não tem o seu olhar aguçado, você não percebe a imagem, o não verbal é muito mais difícil do que a palavra escrita. Vejam, eu coloquei para vocês aí alguns exemplos de propagandas que aconteceram, que circularam durante a pandemia do ano passado. Observem como era o logotipo do Mercado Livre antes da pandemia e como ele ficou no momento da pandemia. Percebam as mãos dadas e depois os cotovelos juntos. Isso aí é o quê? É a contextualização. A propaganda ela precisa disso. Você precisa saber em que momento que isso está acontecendo. Por que mudou? Por que não mudou? Como é que eu vou entender essa propaganda? Fique em casa. Não queremos você aqui. Mas por quê? Porque eu tenho uma propaganda de um cemitério, não é? Então, perceber com detalhes uma propaganda, uma tirinha, uma charge, contextualizá-la, é algo que você tem que fazer no seu dia a dia, porque nós estamos o tempo inteiro expostos a isso. É só sair na rua, é só abrir a janela, é só ligar a televisão. Então, o computador, inclusive, não é? O WhatsApp, o celular, você está o tempo inteiro recebendo informações. E essas informações, elas foram feitas para você ler, para você observar. Vejam essa propaganda do McDonald's, também em tempos de pandemia, né? O McDonald's, ele tinha o M junto para fazer o próprio M. E aí, vamos aproveitar este momento e separar. Então, observem que durante a pandemia o logotipo ficou bastante polêmico, criou um certo estranhamento nos Estados Unidos essa propaganda. No começo as pessoas não aceitavam muito, mas olha lá, separados por um momento para estarmos sempre juntos. Vejam, por que foi feito isso? Por que essa marca fez essa separação? Porque nós estávamos vivendo em tempos de pandemia. Aqui, duas propagandas que vocês encontram em qualquer lugar. Do ano passado para cá, gente, é a frase mais falada e escrita, não é? E ela aparece escrita: fica em casa e fique em casa. E qual é a diferença? As duas estão corretas? As duas foram bem trabalhadas? Por que será que uma está fique em casa e a outra está fica em casa? As duas estão corretas. O que acontece aqui? Eu optei
fique em casa pela segunda pessoa e o fique em casa está na terceira. Elas estão corretas, elas estão dentro da norma culta, apesar de que nós sabemos que a propaganda tem essa licença, essa liberdade de comunicação para se aproximar mais da fala do público. No entanto, vejam bem, elas estão dentro da norma culta. O que não aconteceria se nós fizéssemos o quê? Fica em sua casa. Isso aí é um grave problema. Por quê? Porque aí eu estaria misturando fica, que é o verbo que está na segunda pessoa, com o sua, que é terceira pessoa. Então, cuidado, gente. A propaganda está correta, tanto uma quanto outra, mas misturar pronomes, misturar pessoas diferentes é crime inafiançável dentro da nossa língua, não é? Aqui eu tenho uma propaganda também que caiu no Enem, no Enem mais antigo, bem antigo, de 2012, mas a ideia é mostrar para vocês o seguinte, que toda propaganda utilizada no Enem, ela precisa de um contexto, ela precisa de um momento, não é? Então, em que momento que foi feita essa propaganda? No momento em que nós estávamos vivendo a polêmica das sacolinhas do supermercado, a sacolinha retornável, não é? Que as pessoas estavam incentivando ao não uso do plástico, não é isso? Então, para que isso seja entendido por um aluno hoje, eu tenho que contextualizar em que momento essa propaganda foi feita, porque senão não tem lógica, ela não tem sentido, não é? Então, a publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na construção de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a quê? Gente, ele procura convencer o leitor a consumir produtos de modo mais responsável, ecológico, que era essa a função da propaganda. Para quê? Para que você não brigasse por não receber a sua sacolinha no supermercado, a sacolinha de plástico. Tá certo que isso aí acabou não dando certo, né? E os supermercados voltaram a se utilizar. Esta aí é do Enem de 2019, não é? Então, bullying, isso não é brincadeira. Então, antes de qualquer coisa, vejam lá o que diz o nosso enunciado. As informações presentes na campanha contra o bullying evidenciam a intenção de... Gente, se eu fizer a leitura só do bullying, isso não é brincadeira, eu não li a propaganda. Eu tenho que observar que o que tem lá nas minhas imagens, baleia, narigudo, orelhudo, não é? Quatro zóio, não é isso? Não são essas os desenhos? Se eu não percebo porco, então o coelho, dente de coelho, então esse tipo de coisa eu preciso ler também, porque se eu não fizer essa leitura, eu não vou entender por que não é brincadeira, não é isso? Então, eu tenho aí, é claro, para que serve uma propaganda? Eu não vou denunciar, não vou denunciar. Veja os verbos de comando: destacar, elencar, provocar, denunciar e alertar. Vejam bem, só pelo verbo eu já consigo perceber que uma propaganda está para quê? Para alertar. Tá? Sobre a relação existente entre o bullying e o determinadas brincadeiras que nós temos aí e que ainda, né, muita gente faz. Bom, tirinha também é sério, não é? Então, quadrinhos também são utilizados e bastante. Esse aí foi utilizado no Enem do ano passado, não é? Então, eu tenho que ter um conhecimento de tecnologia? Claro que tenho, não é? Será que eu conheço todo? O CD, o pendrive, a nuvem?
Eu faço uma leitura, esse quadrinho ele não tem um texto verbal. Às vezes ele se torna mais difícil do que um texto misto, não é? Por quê? Porque ele não te dá tantas pistas, tá certo? Então, o que eu tenho lá? Os quadrinhos apresentam a sequência de certos dispositivos eletrônicos criados no decorrer da história. Destacando o quê? O que está destacando aqui? O que eu estou destacando? Será que eu estou comparando o desperdício, os diferentes tipos de dispositivos, ou o estágio mais recente da evolução tecnológica para o armazenamento de dados digitais? Então, vejam bem, eu estou destacando a nuvem, não é? Então, é na nuvem que eu tenho ali. Preciso de um conhecimento tecnológico? Preciso. E esse, gente, eu sei que vocês têm. Melhor do que qualquer outro. Bom, aí, mais um gênero textual diferente que caiu ano passado. Que gênero é esse? Capa de livro. Puxa vida, mas capa de livro é um gênero textual? Sim. O gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Pela leitura desta capa, infere-se que seu criador teve como propósito, qual foi o propósito dele ao fazer essa capa de livro. É muito comum nós comprarmos um livro através da capa. Então, a capa não transmite uma mensagem para a gente. Por que não analisar o gênero textual capa de livro, não é? Então, olha lá, eu tenho uma televisãozinha e o pensamento da televisãozinha, né, aquele sinal de fora do ar. Eu vou pensar daquela forma. Então, esta capa de livro, ela está fazendo o quê? O menino sem imaginação, tá? Ele pode imaginar por quê? Por que ele não tem imaginação? Porque ele está só em frente à televisão, não é? Esse é um livro antigo, em que o meio de comunicação em evidência é a televisão. Então, olha lá, o que eu tenho que fazer aí? Eu estou criticando a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano, né? Então, os meios de comunicação de massa, um deles foi a televisão. E no lançamento desse livro, eu fui criticar exatamente o excesso que as crianças ficavam na televisão. Esta é complicada. Gente, entender charge sem saber o que está acontecendo no mundo fica quase que impossível, não é? Muita gente não consegue responder uma questão de charge. Por quê? Porque não consegue contextualizá-la. O que é uma charge? Não é? É uma crítica de uma determinada situação, não é? Com humor, com a linguagem não verbal, com a linguagem mista, mas ela é uma crítica, é uma posição, é um texto argumentativo, não é? Então, vejam bem, se eu não conheço o que está acontecendo no Brasil, eu não vou saber entender essa charge, de jeito nenhum. Essa charge da nuvem, eu queria salientar, principalmente, o autor dessa charge. Esse autor já caiu em 3 Enems. Nos últimos Enems, ele não ficou fora. Ele se chama Quinho, tá? Que não deixa de ser, né, algo parecido com Quino. Quino é o grande criador da Mafalda, é um chargista famoso, não é? Então, Quinho, ele tem essa linha do Quino. E as charges dele são extremamente críticas, e algumas até apareceram, e bastante, não é? Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver que esse hominho que está aí é uma caricatura de quem? Não é? Eu tenho que ver dólar acima de tudo. Essa frase me remete a que frase do meu dia a dia?
Que frase que a gente está vivendo e que está ouvindo, não é? Que nós estamos acostumados. São charges mais políticas, mas são charges que saem do nosso dia a dia, né? Olha aquela outra, bombeiros catarinenses vão auxiliar no combate ao incêndio no Pantanal. Bom, se eu não sei que teve incêndio no Pantanal, tá? Se eu não sei que os bombeiros foram lá, se eu não sei que aquele mapinha que está com o esguicho é o mapa de Santa Catarina, eu não vou entender. Eu não vou entender essa charge, não é? Eu não vou entender. Então, é importante? É. Olha aqui outra charge, outra tirinha, que trabalha com a tecnologia. Essa já é um pouquinho mais antiga, não é? Mas ela tem o quê? Ela tem a crítica. Isso é importante vocês perceberem, que a tirinha e a charge, ela possui essa posição crítica argumentativa, não é? Então, olha lá, no mundo conectado não há preconceitos. Olha lá, sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Ler para quê? Tem tudo no Wikipedia. E não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Então, eu tenho ali o quê? Eu tenho uma figura muito conhecida, que é a ironia, ou seja, eu estou me utilizando do oposto daquilo que eu estou pensando. As figuras de linguagem, uma das mais cobradas no Enem é a ironia. Claro que você precisa ter uma noção das figuras de linguagem, com certeza, mas a ironia, ela realmente aparece, e principalmente em tirinhas e em charges, né? Ela é realmente prato cheio. Olha aqui uma outra bonitinha também, né? Trabalhando um pouquinho do meme, um outro gênero textual. Então, percebam que nós temos no Enem vários conteúdos com vários gêneros textuais, mas que também me exige um pouco não só de atenção na leitura, mas de vocabulário, de contextualização e até dos meus conhecimentos gramaticais, não é? Então, olha lá, eu tenho um quadrinho, um livro por trás, né? O livrinho do Patinho Feio, e uma fala. Deus me livre de postar foto minha adolescente. Eu lutei muito para chegar aonde estou. Vejam lá, no meme anterior, o humor é produzido a partir do quê, gente? Eu associei, e comparar é algo também muito cobrado, tá? Comparar, gente, a gente não compara só coisas iguais, a gente compara coisas diferentes também, um é mais, um é menos. Então, a comparação, muitas pessoas vão em cima daquilo que tem em comum, e não, nós temos que procurar na comparação as semelhanças e as diferenças. Não é isso? Então, olha ali, eu tenho a associação entre a fala do usuário e o livro inserido ao fundo da imagem. Então, os dois se comparam, se assemelham e se completam, não é? Eu só vou entender a escrita, o Deus me livre de postar foto minha adolescente, eu lutei muito para chegar onde estou, se eu tenho o quê? Se eu tenho o livro lá no fundo, que é o Patinho Feio, que todos vocês sabem, se transforma num lindo cisne, né? Assim como o autor desse texto deve ter achado que saiu de Patinho Feio adolescente para um cisne adulto, não é? Bom, então, como eu disse, já tinha falado para vocês, a comparação é uma das operações de leitura que se cobra muito. Comparar os textos do Enem é muito importante. Às vezes, a comparação são de gêneros textuais diferentes. Às vezes, eles se completam, às vezes, eles se confrontam, eles se relacionam, não é? Essa atividade de comparar, nós temos que tomar bastante cuidado, não é? Olha, eu tenho aqui duas coisas importantes. Eu tenho um gráfico, tá? E tenho um texto.
Tá certo? Vamos lá ao enunciado para ver o que eu preciso procurar. Será que eu tenho que ler? Será que eu não tenho que ler? Em ambos os textos, constata-se que a participação das mulheres nas diferentes áreas do conhecimento, tá? Então, vejam bem, o que eu tenho ali? Eu tenho que ver a participação das mulheres. Eu falo dos homens? Não, né? Não falo nada dos homens. Eu tenho que falar alguma coisa dos homens? Não. Então, vamos ver aqui. Apresenta a taxa de crescimento em relação aos homens? Eu não falei dos homens. Eu falei que eu quero saber qual é a participação das mulheres. Então, vejam, a resposta praticamente está só no bater o olho do gráfico. Por quê? Porque no olho do gráfico eu tenho o quê? A participação feminina. Eu não tenho a comparação com os homens, tá? Eu tenho muito pouco a respeito dos homens. Então, olha lá, resposta D, né? A participação das mulheres tem se transformado, seja pela iniciativa feminina, seja pelo o incentivo de organizações. Então, não preciso fazer um estudo profundo desse gráfico e muito menos de fazer uma leitura profunda desse texto, né? É só uma questão de um pouquinho de calma ao ler o enunciado e ficar esperto, não é? Aqui eu tenho uma definição do que é raiva, tá? Então, cientificamente, a raiva é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus. E do outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho uma charge. Então, para fazer análise, para comparar essas duas, vejam bem, a análise dos textos apresentados, elas indicam o quê? Então, num eu tenho a definição científica, no outro eu tenho uma charge, tá? Então, o que acontece? A compreensão da charge depende do científico? Claro que depende, porque senão eu não vou perceber o que esse cachorrinho está com raiva. O que eu vou perceber que esse cachorrinho está espumando aí, se eu não souber que eu estou falando da raiva? Na charge não tem absolutamente nada escrito a respeito da doença. Então, eu preciso do outro texto para compreender o segundo texto, certo? Muito bem. A última parte que eu quero falar com vocês é sobre a utilização das obras de arte na nossa prova de códigos e linguagens. Como eu disse, fazer uma leitura tem que ser uma leitura completa. Não é? Mas eu não sei, professora, eu não sei, não tenho olhos para os quadros, eu não consigo ver muita coisa. Vejam, o básico, gente, o básico, tá? Então, as vanguardas europeias trouxeram nossas perspectivas para as artes plásticas brasileiras. Na obra O Mamoeiro, a pintora Tarsila do Amaral, ela valoriza o quê? Os trabalhadores do campo? Não. Aparece lá uma mulherzinha, não tenho isso, tá? As retas em detrimento dos círculos. Eu tenho mais reta do que círculo? Também não posso afirmar isso, tá? Eu posso sim afirmar que esse quadro foi feito com representações geométricas. Isso eu consigo, o mínimo, o básico que eu sei para observar um quadro é esse, né? Aqui também eu coloquei um quadro que também caiu no Enem, que foi também prova de Enem, tá? Que só de vocês observarem é um quadro com uma imagem muito forte, né? O artista gráfico polonês, o que ele fez? Ele fez uma ilustração para abordar o trabalho infantil, tá? E ele usa a sua arte para abordar o trabalho infantil. Para quê, gente? Só para falar do trabalho infantil? Só para isso? Ou para provocar uma reflexão? Claro que ele quer, quando ele choca, quando ele coloca duas crianças em situações completamente diferentes, ele está provocando o quê? Uma reflexão sobre essa realidade. Então, também não preciso de grandes conhecimentos de arte para perceber isso. É só fazer uma boa leitura da imagem, não é?
Bom, pessoal, nós encerramos por aqui, não é? Acredito que vocês estejam super preparados, que vocês tenham estudado, que vocês tenham feito um ensino médio e aproveitado muito. E o Enem, ele quer isso, que você pegue a sua habilidade, a sua melhor habilidade e aplique no seu dia a dia. As provas são para o dia a dia. Elas são para testar o que você fez na escola, o quanto que você aprendeu, o quanto que você aprendeu de leitura, o quanto você aprendeu de gramática, não é? Então, fiquem tranquilos, vocês realmente farão uma boa prova. Só com um pouquinho de atenção, vocês farão uma boa prova. Beijo grande para vocês.